coração de Dom Pedro I chegou aqui ao Brasil, veio de Portugal. Tá vendo aí o coração? Estava em Porto, tiraram de lá o coração de Dom Pedro I, que chegou à base aérea de Brasília em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Está conservado em formol, tá vendo? Há 187 anos, o coração do imperador deixa Portugal pela primeira vez para as comemorações de 200 anos da independência do Brasil em 7 de setembro. Vai ficar exposto, não sei se você que está nos assistindo iria na exposição para ver de perto o coração de Dom Pedro I, mas enfim, para quem quiser, ele vai estar exposto. Ô Sakamoto, e o coração de Dom Pedro I foi recebido como chefe de Estado, hein? Nossa, Diego, eu conversei com embaixadores, conversei com ministros conselheiros do Itamaraty, e eles usaram termos como vexame, amalucado, perplexo, queima de dinheiro público, em condição de anonimato, é claro, para se referir ao fato do Brasil ter ido lá ao Porto, pegado o coração de Dom Pedro, que estava no formol, e trazido para o Brasil para ficar exposto. Não só exposto, o Itamaraty soltou uma nota hoje, dizendo que amanhã vai ter um ato no Palácio do Planalto para receber o coração, e depois vai para a sede de Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, onde será apresentado o coração ao corpo diplomático estrangeiro. Não basta o presidente da República ter chamado os embaixadores no dia 18 de julho para fazer aquela cena grotesca de fazer uma palestra criticando e contando mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Agora o governo brasileiro vai nos fazer passar vexame de chamar representantes estrangeiros para ver um pedaço do corpo de Dom Pedro I preservado no formol. Para que tudo isso? Né? Para que é esse show bizarro? Porque isso é um show bizarro. Isso é uma bizarrice, né? Trazer um pedaço do coração, do corpo do homem lá, sendo que, inclusive, o corpo dele está na cripta imperial, que fica embaixo do monumento da Independência, aqui no Parque do Ipiranga, na frente do Museu do Ipiranga. Está lá. Ele está lá e a ex-esposa dele, a dona Leopoldina, e a segunda esposa, a dona Amélia, estão lá enterrada com ele. Tá lá. E é só fazer um ato lá, um evento, uma cerimônia, não. Trouxe o coração. Bolsonaro quer com isso fazer o quê? Exatamente, gerar notícia, gerar curiosidade, trazer isso e inserir isso naquele discurso dele nacionalista, uma vez que o presidente da República está tentando sequestrar os 200 anos da independência do Brasil dentro do seu processo eleitoral. E ele quer fazer isso, né? E ele quer usar a mídia nacional, a mídia internacional, quer usar esse buzz. O problema, gente, é que enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente passando necessidade, enquanto precisa de recursos para fomentar a agricultura familiar ou gerar emprego para os mais pobres, o Bolsonaro está gastando dinheiro trazendo o coração de Dom Pedro para ser exposto e para fazer cerimônias como se fosse um chefe de Estado. Pequeno parênteses também, eu olhei na lei, né, no decreto a respeito do cerimonial do governo brasileiro e, atenção, não há nada sobre partes de corpo sendo tratadas como chefes de Estado. Temos o quê? Regras para luto, regras para cerimoniais fúnebres, para honras fúnebres, mas nada sobre receber um pedaço de corpo e tratá-lo como um governante. É muito estranho, hein, Sakamoto? Eu confesso que quando eu falei hoje mais cedo, o coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil recebido como chefe de Estado, eu falei, cara, essa é uma das frases que eu nunca me imaginei falando, né? Mas enfim, o Brasil atual nos obriga a algumas coisas. O governo Bolsonaro nos cria algumas possibilidades, né? E aquela coisa, o roteirista, eu estava falando com uma amiga mais cedo, que o roteirista dessa grande pornochanchada chamada Brasil, ele é criativo ao extremo. Quem imaginou que neste momento da história do Brasil a gente estaria agindo como se fosse na Idade Média? Tudo bem. O governo, inclusive, está tentando transformar a eleição numa grande cruzada, numa grande guerra santa, né? Então, até cabe as chamadas relíquias, né? Que na Idade Média, aquela coisa, você tirava um pedaço do corpo de uma pessoa, né? Que foi proba, que foi santa durante a vida e guarda, né? Aquilo e leva para um lugar, leva para o outro. Aquilo, na verdade, era comum antes da Reforma Protestante, que era comum na Idade Média, né? Então, o governo está devolvendo a gente para a Idade Média, porque a gente está o quê? Louvando, a gente está honrando a imagem do primeiro imperador do Brasil, não através das ações, não através da história, mas através de um pedaço de carne no formol, como se fazia com as relíquias. Daqui a pouco vai ter gente orando na frente daquele pote de formol lá no Itamaraty, porque o tanto que o governo está fazendo para promover isso aí
Vai dar nisso.